Ataque dos Estados Unidos e Israel, que resultou na morte da cúpula do regime iraniano, inaugura uma nova fase militar no Oriente Médio. O foco global agora se volta para os desdobramentos dessa ofensiva. A retaliação do Irã já começou e inteligências internacionais avaliam como o vácuo de poder em Teherã, que vai redefinir o avanço do programa nuclear e a estabilidade das alianças militares na região. Para analisar os desdobramentos militares dessa nova fase da guerra, eu converso agora com André Novaes, general de Exército da Reserva, ex-comandante de operações terrestres do Exército e atual assessor especial de geopolítica da Diretoria Internacional da FGV. General, muito obrigado pela presença aqui no News Noite. Boa noite. Boa noite, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você e com a sua audiência. A gente que agradece. General, pelo cenário atual hoje, pode haver uma escalada do conflito naquela região? Olha, eu acredito que sim. Você já mostrou aí muito bem, você fez uma análise muito completa e muito precisa da situação, e eu vejo que esse é um objetivo da guerra para os iranianos. Quanto mais ela aumentar essa área que está envolvida, você já mostrou praticamente todos os países, mas a coalizão Estados Unidos e Israel terá que expandir seus meios de defesa, de proteção. Isso pode ocasionar um aumento também no tempo que essas ações vão durar. E eu vejo aí um objetivo do Irã. Esse é o objetivo que ele está buscando. Ele atacou vários países, nas palavras até do presidente Trump aí na entrevista, neutros, que ele chamou de neutros, mas usou um tom de voz assim, mas de fato são países que não estão participando diretamente, ainda que existam bases americanas nesses países, mas eu vejo a intenção clara do Irã de prolongar, ainda que a China e a Rússia vão se incomodar com esse prolongamento e são aliados do Irã, não estão interessados que principalmente a China. A China é uma grande consumidora do petróleo que é produzido aí e passa pelo Estreito de Hormuz. Para a China, quanto mais demorar essa guerra, vai ser pior. E se chegar a um nível muito longo, aí, essa guerra demorar muito, a China vai começar a sofrer certamente. Então, eu vejo esse um objetivo do Irã. Agora, general, como eu falei aqui, o Irã ajudou já vários países, ajuda ainda grupos terroristas naquela região. Outros países, no caso aliados do Irã, podem ser uma ameaça na região? Olha, não os países, mas esses grupos, esses proxies do Irã, que você já mostrou muito bem aí onde eles estão, por exemplo, o Hezbollah já está no conflito. Israel já está atacando há mais de um dia, o Hezbollah inclusive matou seu líder no Irã, o responsável aí pelas ações dentro do Líbano, e já está com tropas aí no terreno e está com duas frentes. Israel continua atacando o Irã e já está atacando também o Hezbollah. Existe uma milícia também apoiada por eles dentro do Iraque que está atacando a base americana que está nesse momento dentro do Iraque. Então, os americanos também já estão cuidando desse grupo. Além desses, existem todos os demais, né? Os Houthis, por exemplo, e tem grupos ainda remanescentes dentro da Síria, da Cisjordânia, na faixa de Gaza. Existem grupos mas foram muito enfraquecidos ao longo desses dois anos e meio de guerra com o Israel. O momento escolhido por Estados Unidos e Israel foi um momento de muita vulnerabilidade, não só para o Irã, como para todos esses grupos. Muitos deles estão operacionalmente praticamente esgotados, mas nós vemos, por exemplo, o Hezbollah usando vários mísseis contra Israel. Nem todos estão mortos, mas estão com uma situação de bastante debilidade. O Irã, apesar de se julgar que tivesse um pouco desgastado, está mostrando que ainda tinha um estoque considerável de mísseis e drones, que é o que ele está usando no momento. Agora, professor, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o país vai aumentar o número de ogivas nucleares em seu arsenal militar. A França, para a gente ter uma ideia, possui atualmente 290 ogivas nucleares. O que representa uma declaração dessa, professor, nesse momento? Olha, eu vi uma análise até dizendo que isso foi uma coincidência, talvez até uma infeliz coincidência do momento, timing, porque muita gente está associando com esse conflito. Mas eu creio que essa decisão da França tem a ver com outra situação.
com a situação, esse reequilíbrio de poder dentro da Europa. A França está com interesse de assumir um papel mais relevante, junto com a Alemanha e o Reino Unido, na própria defesa do seu território. E seria ela, dentro do território, logicamente que a Inglaterra também tem, mas seria ela, então, a grande responsável por essa proteção, por essa dissuasão nuclear dentro do território. Eu acredito que seja isso. A França, aí, nessa guerra, ela está mandando um porta-aviões, mas ela está visando proteger Suez, que é uma outra rota importante, é um outro ponto de estrangulamento importante, que ainda não foi afetado por essa guerra. Mas poderá, se a guerra expandir, poderá ser um dos alvos. Por isso que eu falei que esse era o objetivo do Irã. Quanto mais ele esparramar essa guerra, mais meios ele vai exigir de outros países. A Inglaterra já está com seus meios sendo empregados, inclusive já derrubou meios iranianos em autodefesa, mas já derrubou meios, drones iranianos. Então já está, de certa forma, a guerra já foi ampliada. Aquele melhor dos mundos, que os países do Golfo continuariam com as suas atividades normais, o Estreito de Hormuz ficaria aberto, os aeroportos, esses países que têm um movimento muito grande de turismo, de comércio, tudo ficaria funcionando. Esse melhor dos mundos não aconteceu. Está tudo fechando. O Estreito de Hormuz ele está fechado mais por uma questão de seguros, porque as seguradoras não estão cobrindo mais esses navios, em consequência, eles estão tomando a decisão de não entrar mais no seguro. Há um movimento do presidente Trump nesse momento para oferecer um certo apoio para esses navios, mas vai ser uma decisão das empresas e dos países, se vão continuar usando o estreito nesse momento. Não está fechado. O Irã não tem mais condições de fechar o estreito com a sua marinha, que provavelmente nem exista mais nesse momento. A marinha dele foi um dos primeiros alvos justamente para tentar liberar o estreito, mas ele pode atingir esses navios com drones. Não lançou minas ainda, mas teria essa condição de fazê-lo. Mas o risco de cruzar o Estreito de Hormuz neste momento é muito alto, o que fez com que 7 seguradoras retirassem a sua cobertura e isso causou o fechamento do estreito. Professor, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não descarta enviar tropas terrestres ao país. Para isso acontecer, qual o procedimento militar feito antes? Todo esse movimento que a gente acompanha através de informações que chegam dos Estados Unidos e também da região, todo esse procedimento já prevê uma entrada ali de tropas terrestres. É esse o objetivo? O senhor, como tem experiência na área, esse anúncio feito, essa possibilidade de acontecer, anunciada pelo Donald Trump, já praticamente a gente já consegue concluir que isso pode acontecer de acordo com a movimentação que ele faz no território? Leandro, poder pode, eu acredito que sim, possa, mas não uma invasão em larga escala. Para isso acontecer, os Estados Unidos já teriam que ter deslocado para aí essas divisões dele. Ele precisaria de muita tropa para entrar no Iraque, no Irã. Na guerra do Iraque, por exemplo, quando começaram a acontecer esses bombardeios aéreos, essa fase da guerra que nós estamos vivendo nesse momento, as tropas já estavam lá no terreno. E esse deslocamento é por mar e demoraria muito tempo. Eu acredito que essa vai ser uma ameaça que ele vai manter, porque enquanto houver essa ameaça, o outro lado tem que, de certa forma, gastar energia, mover tropas e guardar algum tipo de reserva estratégica para fazer face, mas não será, muito provavelmente, não será uma invasão. Pode sim utilizar forças especiais, pequenos efetivos, para algum tipo de incursão, alguma coisa menor. Mas o tamanho do Iraque, a geografia do Iraque é muito complexa e as condições de mobilização e deslocamento dessas tropas, isso ia prolongar a guerra muito, ia ser um prolongamento que os próprios Estados Unidos não suportariam e não querem, não desejam. Isso está explícito na Estratégia Nacional de Defesa deles, não querem essas guerras longas e guerras com o que eles chamam de boots on the ground. Eu julgo que é muito pouco provável que isso ocorra. Sem contar que isso poderia incendiar ainda mais outros países vizinhos por lá, né? Nós conversamos com André Novaes, general de Exército da Reserva, ex-comandante de operações terrestres do Exército e atual assessor especial de geopolítica da Diretoria Internacional da FGV, a quem eu agradeço pela presença mais uma vez no SBT News. Boa noite, professor, e até a próxima. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade.